A minha saudação a todos os irmãos que eu não havia cumprimentado. Quero desejar-lhes as bênçãos de nosso Deus, o Pai Celestial, e do seu Divino Espírito Santo, juntamente com Jesus, o seu Filho amado, que junto formam a Trindade excelsa. Também quero desejar-lhes as virtudes da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e da nossa Santa e bendita Avó Rosa, juntamente com o nosso santo e bendito irmão Aldo. Antes de iniciar a nossa santa reunião, quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão presentes, desde os mais jovens até os irmãos de mais idade. Fiquem conosco até o fim, para juntos meditarmos nas mensagens do boletim, e o nosso coral que irá cantar belas e lindas apresentações homenageando o santo nome do santo e bendito irmão Aldo. Eu peço, por gentileza, a todos os irmãos que se coloquem em pé e, em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos orar. Glorioso Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos na sua casa, ou seja, no seu tabernáculo sagrado. Nesta oportunidade, damos graças ao Senhor e bendizemos o teu santo nome. Também louvamos o teu santo nome, Jesus, que é o Filho primogênito de Deus. Elevamos graças e adoração ao teu santíssimo nome, Mãe Maria Santíssima, e também a ti, Santa e Bendita Avó Rosa. Nesse momento, também homenageamos a ti, Santo e Bendito Irmão Aldo, que muito ajudaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, neste momento tão especial, reunidos num só objetivo, que é buscarmos o alimento espiritual. Elevamos adoração aos céus, a ti, Santa Avó Rosa, e a ti, Santo Irmão Aldo. Quero pedir, além das vossas inspiração, para que todos os atos dessa reunião sejam perfeitos para Deus, para Jesus e para todos os santos lá dos céus, conforme eles merecem. E todos sabemos que há a verdadeira perfeição. Ao mesmo tempo, querido irmão Aldo, lhe pedimos ao Senhor influência sobre a mente dos seus filhos, dando sabedoria para fazerem as coisas corretas, aceitarem a esta santa doutrina, esse santo evangelho com humildade. Querido Jesus, eu tenho toda a certeza que nesse momento o Senhor está tomando as providências necessárias para que o ato dessa reunião seja perfeito para ti e para o irmão Aldo, trazendo a todos nós a inspiração para que o nosso coral possa louvar e exaltar o teu santo nome. E sendo assim, entrego em suas santas mãos, ó Deus, o Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se sentar nos seus lugares. Hoje nós não vamos cantar os corinhos, porque hoje homenagearemos ao nosso santo e bendito irmão Aldo. Então, vamos com o nosso coral, que irá cantar a primeira apresentação, com o hino, com o título, Com Alegria Comemoramos.
Perfeito. Vejam, amados irmãos, o nosso amado primaço, o irmão Aldo, desde a sua infância, em um lar, sempre foi bem justo, zeloso, teve uma boa formação moral e espiritual, mesmo porque foi sobrinho da Santa e Bendita Avó Rosa, por laço parentesco, tendo recebido, portanto, como herança, amados irmãos, espiritual e moral, que a levaram, ou seja, a sempre ter temor por Deus e muito de confiar na nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Dando continuidade com o nosso coral, vamos ouvir o hino com o título O Divino Amor.
Quero relembrar a todos os irmãos que uma vez o irmão Aldo nos contou, quando ainda estava entre nós em seu corpo, que em uma de nossas reuniões se fez presente o nosso Santo Estevão, junto com a Virgem Maria Santíssima e a Santa Borrosa, e nos ensinou que em todas as nossas reuniões de culto se fazia um presente a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Borrosa e Jesus Nosso Senhor, para nos abençoar. Vejam, amados irmãos, o quanto é precioso essa Santa Igreja Apostólica. Às vezes eu falo que é uma pedra preciosa, então vamos valorizar esta Santa Igreja, homenagear o nosso profeta Santo Irmão Aldo, de coração, com amor e dedicação. Dando continuidade, vamos ouvir um hino com a nossa orquestra. Parabéns, Irmão Aldo, nesta data querida. Amém. Belíssima apresentação, amados irmãos. Agora vamos ouvir com o nosso coral o hino com o título Parabéns, Santo Primaz.
Amém. De tão gratificante que é poder estar cantando, homenageando o santo nome do santo e bendito irmão Aldo, porque ele merece. Ele não foi uma pessoa qualquer, ele foi predestinado para ser o nosso santo sucessor. Dando continuidade, vamos ouvir um hino com o título Nasceu Predestinada.
belíssimo trabalho do nosso coral. Agora vamos passar para a parte das nossas ofertas, que é um momento essencial para a obra da nossa Santa Igreja Apostólica. Eu sempre gosto de relembrar a todos os irmãos que hoje nós temos mais de 300 congregações e vejam o quanto é importante as vossas colaborações com as suas ofertas especiais, com os seus dízimos, porque hoje, amados irmãos, nós evoluímos graças a Santa Avó Rosa e ao santo e bendito irmão Aldo. Temos o nosso programa Hora Milagrosa e temos mais um privilégio mais grande, que é o programa Hora Milagrosa online via internet, que tem um alcance maior, pega nos 4 cantos, vamos dizer, do planeta. Então vejam quantas vidas, quantas almas nós podemos salvar e trazer para a Igreja Apostólica. Hoje nós temos também obras em andamento, muitas construções e reformas que estão sendo feitas nesse Brasil, aluguéis caríssimos que são pagos para manter a nossa igreja, os nossos templos firmes, para poder elevar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, amados irmãos, façam suas ofertas com carinho, com amor, com devoção. Quando eu digo fazer oferta, amados irmãos, não é só dar dinheiro à nossa Santa Igreja Apostólica. Contribuir é ajudar na obra da manutenção da nossa Santa Igreja Apostólica. Ajudar na limpeza já está contribuindo. Colocar um caderno no coral é estar ajudando a obra da igreja. Então vejam o quanto é importante, se todos nós formos unidos uns aos outros, eu lhes garanto que seremos grandes vencedores ou bem-sucedidos em nossas vidas constantemente. Vou ler uma mensagem em nosso boletim que diz assim: estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o santo e bendito irmão Aldo, para cumprirem a gloriosa missão de dar a Jesus nosso Senhor, a Deus o Pai Celestial, a grande vitória sobre as forças do mal e salvar números muito grande de almas para o reino do céu. Precisam, igual eu falei agora há pouco, da união de todos nós, o povo apostólico, para que juntos possamos alcançar esta vitória tão esperada. E por este motivo, amados irmãos, é para a glória da Igreja Apostólica que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarmos e colaborarmos para a realização desta obra que é tão sublime. Vamos dizer, uma sublime missão. Porém, 2 coisas importantes, diz em nosso boletim, que são necessárias para cumprirmos estes planos de Deus: a presença em nossas reuniões, a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importante o amor, o esforço dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e para a expansão da nossa obra aqui na terra. Portanto, sem a vossa contribuição, amados irmãos, e ajuda constante, tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa, que é a Igreja Apostólica, continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí, lhe pedirmos que não se esqueçam que esta igreja, amados irmãos, ela depende da ajuda de cada um de nós. E se não houver interesse de boa vontade, ou seja, de nós ajudar com as suas ofertas, com os seus dízimos, não iremos avançar a nossa jornada.
e muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois. E isto irá dificultar a obra do Consolador e do nosso santo e bendito irmão Aldo. Temos certeza, amados irmãos, que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo não querem que isso aconteça, pois o nosso lema é esse: sempre unidos e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso santo e bendito irmão Aldo, pela passagem do seu aniversário e do seu nascimento, que iremos comemorar agora no dia 31 de agosto. A todos que têm feito o seu esforço, cada dia por a nossa igreja, e aos que se resolveram de hoje em diante fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do santo e bendito irmão Aldo e de todo o santo poder celestial. Eu sempre gosto de relembrar a todos os irmãos que hoje nós temos tudo mais fácil. Muitos irmãos que estão aqui, que são mais antigos, devem relembrar, lá num passado um pouco mais distante, que para podermos frequentarmos uma reunião, a situação era mais complicada. Precisávamos, às vezes, andar quilômetros para poder chegar àquela reunião, para assistir. E íamos felizes, porque sabíamos que na igreja estaríamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma. Hoje temos reuniões online, ao vivo. Muitas pessoas se acomodaram e deixaram de poder vir participar presencialmente, porque aqui, amados irmãos, é um templo sagrado. Então vamos vir participar das nossas reuniões, colaborar para que a obra continue avante a cada dia mais. E para quando chegar o momento de nós recebermos o nosso galardão por merecimento, estarmos preparados. Então guardem em seus corações essa mensagem. Eu peço a todos os irmãos que fiquem em sentido de reverência. Vamos consagrar as ofertas. Bendito Deus, Pai, eu mostrei aos teus filhos a necessidade de manter a tua obra aqui na terra. Expliquei a eles que nossa obra é grande e que temos muito caminho para percorrer, levando a tua palavra. Sabemos que essas contribuições dos nossos irmãos têm ajudado a levar a tua palavra a muitos corações sedentos da tua graça e da sua bênção. Mostrei a eles que temos o programa radiofônico, que é o nosso programa A Hora Milagrosa, para ser mantido, os gastos que teus servos para levar a palavra nesse país, nesse Brasil. Sei que cada um irá ajudar conforme a sua possibilidade financeira. Quero te pedir, ó avó, a ti, santo irmão Aldo, não deixe que nada falte a eles, que o Senhor abençoe a todos, juntamente com a Santa Avó Rosa, guarda o seu lar, o seu sustento, o seu trabalho, que possa dar saúde e prosperidade na vida de cada um dos nossos irmãos, e assim declaro ungida e abençoada as nossas ofertas. Amém. As nossas irmãs irão passar as salvas. Eu vou ler os avisos do nosso boletim. Sobre política, relembramos a todos os nossos irmãos a orientação do santo irmão Aldo, a todos os membros de ministério apostólicos, que a Igreja Apostólica não se envolve com política ou candidatos. Não é permitido ficarem discutindo política, principalmente dentro do ambiente da nossa Santa Igreja Apostólica, porque é um templo sagrado, é um templo onde Jesus está presente, os santos apóstolos, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Todos devem exercer o seu direito de voto, porém a decisão é sua, o voto é secreto.
Portanto, peçam sabedoria a Deus, aos seus santos, cumpram o seu dever como cidadão. Queima de incenso. Relembramos a todos os nossos irmãos e irmãs que, de acordo com a doutrina desta Santa Igreja Apostólica, não usamos incenso. O incenso é utilizado em práticas de rituais não adotadas à nossa Igreja, além de ser usado como aromaterapia, que muitos irmãos sabem o que é. Solicitamos a todos os nossos irmãos que não utilizem esta prática. E para relembrar mais um aviso final, a festa do batismo. Sei que muitos irmãos e jovens, com certeza, já se inscreveram para poder aproveitar essa grande oportunidade que é o nosso batismo que terá na sede. Então, avisamos aos nossos irmãos que estamos com a lotação dos nossos alojamentos no limite estabelecido. Portanto, não temos mais vagas para alojar aos irmãos, mesmo que venham somente no final de semana. Relembramos aos irmãos que irão vir para participar da semana festiva, que estarão sob a responsabilidade da Igreja e devem obedecer à disciplina apostólica, serem respeitosos com seus irmãos, promovendo um ambiente tranquilo, com paz e harmonia. Os irmãos que tomam algum tipo de remédio ou remédios controlados, deverão trazê-los também a receita, caso precisem ou necessitem comprar durante os dias que vão ficar nos alojamentos. Cuidado com a alimentação durante a viagem, evitem comer comidas gordurosas ou frituras. Fica aí um recado a todos os irmãos para a grande festa do nosso batismo. Quero só falar um aviso aqui, reunião de aniversário do nosso irmão Aldo, amanhã. Todos os irmãos que puderem estar participando, dia 28, com início às 2 horas, todos os irmãos estão convidados a participarem da grande festa ao nosso santo e bendito irmão Aldo. Agora vamos passar para o nosso coral. Vamos ouvir um hino com a nossa orquestra, Tuas Obras Falam.
Antes do coral cantar o hino, eu só quero relembrar a todos os irmãos uma mensagem que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou quando estava em seu corpo. Lembrando a todos os irmãos que quando tiverem em momentos na sua vida com dificuldade, passando por momentos difíceis, para sempre lembrarem do seu santo nome, o nome da Santa Avó Rosa, e pedirem de coração, com amor, com fé, que ele falou que sempre estará do lado da pessoa que tiver fé e amor por ele. Então vejam quanto o irmão Aldo e seu ministério foi tão precioso para todos nós. Agora vamos ouvir um hino com o título Irmão Aldo comigo, um solo.
Amém. Vejam o quanto o irmão Aldo foi especial em nossas vidas, amados irmãos. Muitos irmãos devem lembrar quando o irmão Aldo abençoava o nosso povo na fila, lá na nossa sede ou nas congregações. Vejam o quanto o irmão Aldo era valioso para a Santa Mãe Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa, que naquele momento se posicionaram ao lado dele, um lado é do outro, para ajudar e abençoar o nosso povo apostólico. Então vejam o quanto o irmão Aldo foi precioso, um diamante raríssimo em nossas vidas. Então vamos valorizar. Hoje ele está no céu, nos abençoando nesse momento tão lindo, que é o seu dia. Então vamos valorizar o irmão Aldo, amados irmãos. Amados irmãos, agora vamos passar para um momento de reflexão, momentos de meditarmos a mensagem do nosso boletim. O primeiro título da nossa mensagem vem assim, amados irmãos: o batismo, o ato de fé e justiça. Para o esclarecimento dessa verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho em São Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, o nosso profeta São João Batista, junto ao rio Jordão para ser batizado por ele. Mas São João era uma pessoa muito humilde, opunha-se, lhe dizendo: Mestre, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Eu que devia ser batizado por ti, não o Senhor pedir para eu batizá-lo. Jesus, porém, com aquela humildade, respondeu-lhe, dizendo: deixa por agora, porque assim nos convém a cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca, e vindo sobre eles. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em que me compraço a ele e ouvi. E depois disso continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou a esse mundo, não para condenar, ou seja, para que condenasse as criaturas desse mundo, mas para que o mundo, amados irmãos, fosse salvo por ele. E ele disse assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do nosso unigênito Filho de Deus. Jesus, amados irmãos, sempre foi perfeito em tudo. Como nós, apostólicos, não podemos acreditar nele, porque ele foi perfeito em tudo, juntamente com a sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que teve a honra de dar à luz a um menino precioso, que tinha um valor tão grande, que era o Filho de Deus. Jesus foi perfeito em tudo, amados irmãos. Então São João Batista, naquele momento, sentiu que ele não tinha, ou seja, o dom para poder batizar, porque Jesus era perfeito em tudo, não precisava ser batizado. Mas mesmo assim Jesus se humilhou por nós, amados irmãos, pelo pecado, pela honra, pelas nossas vidas. Então vamos valorizar o que Jesus deixou, que é o batismo, que é tão lindo. E a condenação é esta, que Jesus diz, que a luz veio ao mundo, que ele trouxe, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz ou para a igreja apostólica, valoriza os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo. Eu sempre digo, serão bem-sucedidos em suas vidas, não na parte financeira, mas na parte espiritual. Então vamos valorizar essa Santa Igreja, para que seja manifestado o poder de Deus e seja feita a sua vontade aqui na terra. Eis uma grande verdade, amados irmãos, diz nosso boletim, muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama as obras das trevas mais do que a Deus. E por esse motivo tem medo de que suas obras sejam reprovadas. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina, amados irmãos, onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus, serão lançados no fogo, ou seja, ou no lago do fogo. Eu digo, amados irmãos, com convicção, que o batismo é uma grande oportunidade para muitos irmãos jovens que estão aqui, irmãos que não se batizaram e sentirem a vontade de se entregarem a Deus. É o grande momento, porque no momento que nós emergirmos na água, os nossos pecados irão. Jesus purifica a nossa alma, mas a partir daquele momento devemos continuar nos santificando, para não perdermos a santificação. A nossa vida, meus irmãos, é como degraus. Nós temos que ir aos poucos subindo para conseguirmos ganhar a nossa vitória com Deus. Só que vai depender do merecimento de cada irmão, de cada irmã. O irmão do lado não salva ninguém, vai depender de cada um, do seu merecimento, e obedecendo a disciplina e o evangelho que Jesus implantou. O nosso evangelho, amados irmãos, não vem de hoje, vem lá do passado, bem antes de Jesus, no tempo de Moisés. A única coisa que mudou, que nós temos a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, que nos comandam nesse momento e nos ajudam a termos força para sermos grandes, vencedores em nossas vidas. Outros, amados irmãos, diz aqui nosso boletim, não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo-se batizados já em sua infância ou nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continuam, ao invés de se santificarem e aproximarem a Deus vivo dos céus, continuam em trevas, aceitando os enganos, os costumes maus, vícios, o mundanismo, reprovados por Deus, e tornaram-se indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam a uma vida devassa lá do mundo. Isto aprova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas, e continuaram nas trevas. Eu digo com convicção a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes, o mundo lá fora, tudo é ilusão, é perdição. Vamos valorizar esse santo caminho, que eu digo que é uma pedra, é um diamante precioso que nós temos em nossas mãos. Vamos valorizar esta Santa Igreja, é um legado que o Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos deixaram. Quantas mensagens lindas, quantos milagres o Irmão Aldo fez por nós. Então vamos valorizar o que ele fez por nós.
quando eu falo valorizar, se dedicar mais a Deus, mais a Jesus. Pois bem, amados irmãos, ele transmitiu a palavra do Pai dizendo assim, o nosso amado Jesus, em nosso boletim: eu só aceito o batismo feito nesta igreja porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou ensinando a direção ao bispo Eurico e à missionária Odete, através da Santa Barrosa, dizendo-lhe que o Pai tomou essa decisão porque de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, que é a Santa Barrosa, não havia verdadeira fé aqui na terra. E disse ainda mais: eu quero que todos se batizem, todos que se convertem e vierem para a minha igreja, que é a Igreja Apostólica. Portanto, aí está a vontade soberana do nosso Deus e seu mandamento. Porque este caminho, amados irmãos, é o verdadeiro caminho que nos leva ao céu. Só ficam sem o batismo os que, por motivo muito justo, não puderam comparecer. Esses não pecam com isso, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, os irmãos muito idosos, que não possam andar ou que sejam impossibilitados de viajar por dificuldade do momento, os quais são justificados pela Santa Barrosa, pelo Santo Irmão Aldo, as mães que possuem muitos filhos menores e não têm como deixá-los, também são justificados. Entretanto, os que não creem e por isso não querem se batizar e cometem o pecado. O batismo das águas, amados irmãos, ele é realizado lá no tanque batismal, na sede da Igreja Apostólica, em São Paulo, a fim de que seja inteiramente conforme a vontade do Pai e de toda a santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus inclui o batismo como um mandamento, amados irmãos, de Deus, no ensino da sua doutrina, e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim: ide por todos e pregai o evangelho a todas as criaturas. E quem crer e for batizado, ou seja, será salvo, mas quem não crer, será condenado. É-me dado todo o poder do céu, ou seja, o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os, ou seja, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Por conseguinte, foi Deus, por meio de seu Filho amado, que disse a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem possam ser batizados, que o sejam nesta Igreja Apostólica. Os jovens de 12 anos para cima podem ser batizados, salvos nos casos em que precise esperar por alguma circunstância da vida. Uma vez batizados, são considerados adultos no espírito, por isso devem observar a disciplina da igreja, dar bom testemunho como se fossem adultos. Por essa razão, os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que apesar de possuir idade para o batismo, devem
eles ser obedientes à nossa doutrina, à nossa disciplina, de modo que procedam bem em todo lugar, na casa, em qualquer lugar. O jovem de 12 anos para cima, que já prestem serviço à igreja, como corista, por exemplo, devem ser batizados no primeiro batismo e ser realizado após o início das suas atividades. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemos, quando o Senhor disse que era necessário nascer da água, ou seja, o apóstolo São João dá o testemunho, ou seja, outro testemunho, dizendo: depois disto foi Jesus com seu discípulo para a terra da Judéia. Estavam ali com eles São João Batista, que batizava. Ora, São João Batista batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali para se batizarem, ou eram batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade, amados irmãos, de muita água. Nota-se aí com muita clareza que o batismo era feito nas águas e por imersão. Aliás, houve a confirmação dessa verdade pela revelação de Jesus através da Santa Borrosa, que orientou desde o início desta obra, e porque foi ele, Jesus, que ensinou como o realizarmos, ou realizar. Em resumo, o batismo nas águas é necessário, e todos que vêm para esta igreja devem ser batizados, por ser esta a vontade do nosso Pai, de Jesus, da Santa Borrosa, da Santa Mãe Maria Santíssima e do profeta Santo Irmão Aldo. É um ato de fé, de justiça, é um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos, o povo apostólico, que nesse santo caminho e que ainda não, ou seja, não estão ou que querem ficar participando da obra da igreja. Entretanto, os que não puderem ser batizados por motivo muito justo, serão justificados. Venham cumprir esse sacramento em suas vidas e serão, igual eu falei agora há pouco, serão bem-sucedidos e bem-aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Consolador. Então, amados irmãos, aproveitem essa grande oportunidade que é única, que é se batizar, porque deve ser muito especial naquele momento em que nos emergimos na água e levantamos com o nosso espírito purificado de todo o pecado e se dermos continuidade com as nossas vidas, obedecendo, igual diz no boletim, seremos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Porque não adianta nós querermos se batizar só por se batizar. Fala, vou me batizar, os pecados vão embora e eu estou livre. Não é assim, amados irmãos, que funciona. Devemos se batizar com a vontade no nosso coração, de se entregarmos, converter a nossa vida a Deus, de seguir o ministério na igreja, tanto de cantar, pregar, o que for, mas vamos nos dedicar a Deus. Fica aí a mensagem a todos os irmãos. Antes de finalizar, eu só quero ler uma mensagem sobre o nosso santo e bendito irmão Aldo e o valor precioso do ministério do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos, o nosso irmão Aldo ganhou o seu galardão nos céus e atualmente, junto com a Santa Borrosa, luta para conservar a nossa igreja, tudo que ambos nos deixaram de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo, pelo seu precioso ministério que ele realizou entre nós,
por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Barrosa nos deram para que a nossa igreja fosse a igreja prometida da profecia dos santos profetas e nas revelações de Jesus ao apóstolo São João no livro do Apocalipse, onde ele ouviu uma voz inúmera na multidão que dizia: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela nossa igreja, já se preparou e foi-lhes dado a vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos da justiça dos santos, e neste caso é o seu povo. Realmente, amados irmãos, essas palavras, elas vêm se cumprindo nesses dias, e a maior glória do povo apostólico, pois fomos dirigidos diretamente pelo nosso Senhor Deus, através da Santa Barrosa e do Santo Irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Barrosa assumiu sua missão como Espírito Consolador para governar a sua igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo durante 44 anos, onde ele, com toda, vamos dizer, fidelidade a Santa Barrosa, a Deus, ao nosso Pai, manteve com a sua mão forte o governo da nossa igreja. E hoje, junto com a Santa Barrosa, com a Maria Santíssima e com todo o poder celestial, ele luta para ajudar o nosso povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é a nossa doutrina e disciplina, ou seja, o nosso evangelho do reino dos céus, a fim de sermos vitoriosos até o final da nossa igreja aqui na terra. Quero relembrar a todos os irmãos, em um dos boletins interno oficial de agosto de 2003, foi revelado à igreja por nosso Santo Irmão Aldo, que diz assim, que a Maria Santíssima, vejam que lindo, amados irmãos, e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Barrosa e com o nosso querido primaz, pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhavam o trabalho da nossa igreja, admirando o trabalho que o irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos nós, os nossos irmãos e irmãs, que mesmo o irmão Aldo não poderia atender todas pessoalmente, mas em espírito, ele atendia e ajudava os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelo profeta Moisés e Daniel era como o irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-os da corrupção do pecado. Eu sempre gosto de relembrar a todos os irmãos, sei que o horário está meio prolongado, mas quero falar, que o irmão Aldo valorizou muito, mas muito mesmo, os jovens apostólicos. E ele disse que os jovens eram o futuro da igreja. Por isso os pais e mães valorizem os seus filhos, cuidem, eduquem, para que sigam firme esse santo caminho, para que eles sejam, vamos dizer, bem-sucedidos em suas vidas futuramente, como um regente, um coralista, um músico. Não é tão lindo ver um filho ter um ministério ou uma obra aqui na igreja? Então valorizem os seus filhos e eduquem na disciplina que o irmão Aldo implantou a todos nós. Portanto, amados irmãos, Jesus cumpriu o que prometeu para o profeta São João
sobre a igreja deles que ele voltaria e ainda disse mais: eis que faço todas as coisas, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque a palavra de Jesus, da Santa Borrosa, do irmão Aldo, amados irmãos, devemos guardar em nosso coração, porque são a verdadeira palavra que vem diretamente dos céus. Estimados irmãos, saibam que essas verdades, por terem conhecimento de como foi tão importante o ministério do Santo Irmão Aldo, pois até os santos de grande poder se admiravam com o ministério que ele realizava especialmente para Jesus e para Deus e para a Santa Borrosa, para que a nossa igreja hoje fosse tão vitoriosa. Agora cabe a todos nós, amados irmãos, da Igreja Apostólica, confiarmos que o Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Borrosa, continua trabalhando incansavelmente para garantir a todos nós, ou seja, para que nós sejamos vitoriosos, mas precisamos ser obedientes, perseverantes nos ensinos, nos conselhos que ele nos deixou e que a avó também deixaram, fazendo-nos, ou seja, preparando para seguirmos avante, enquanto Deus assim quiser, nessa terra. Então, amados irmãos, sejam um povo apostólico, fiel, determinado a servir com amor, com lealdade, com sinceridade ao seu ministério, seja membro, seja obreiro, seja corista, ame a Deus e aos seus santos, amem a sua igreja, ao seu irmão, e dê a esta igreja, ao Santo Irmão Aldo, tudo o que for de melhor para ajudar a conquistarem também a condição de sermos filhos de Deus. E no dia 31 de agosto, glorificaremos o nosso Santo Irmão Aldo e vamos prestar a ele todo o nosso amor e louvor e gratidão, sempre unidos, amando uns aos outros, a igreja, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Borrosa sempre lutaram por nós, lutaram pela Igreja Apostólica, para dar continuidade a esta obra tão linda, que é a obra de Deus e da Santa Borrosa. Eu espero que todos os irmãos guardem em seus corações esta linda homenagem ao Santo Irmão Aldo, e que ele merece todos os dias que nós homenageamos eles, não só hoje, mas sempre, porque o Irmão Aldo e a Santa Avó e Deus merecem ser lembrados a todo momento e a todo instante. Antes de finalizar a nossa reunião, o nosso coral irá cantar o hino com o título Parabéns, Irmão Aldo, nesta data querida.
Amém. Antes de finalizar a nossa santa reunião, quero relembrar mais uma vez aos nossos irmãos que amanhã a nossa reunião será às 14 horas, ou seja, às 2 horas da tarde, e será o aniversário do irmão Aldo. Todos os irmãos estão convidados a participarem com muito amor e com devoção. Venham para junto exaltarmos e glorificarmos o santo nome do santo e bendito irmão Aldo. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, desde os mais jovens aos irmãos de mais idade. Muito obrigado por estarem conosco. Quero agradecer aos meus amigos, ou seja, irmãos de ministérios, pastores, diáconos, diaconisas, pelo belíssimo trabalho, aos nossos irmãos da filmagem, de som, ao nosso regente, aos nossos coralistas que fizeram belíssimas apresentações. Um agradecimento a todos em geral. Agora eu peço a todos os irmãos, por gentileza, que se coloquem em pé e em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos orar. Querido Deus, aqui estamos terminando mais uma reunião nesta noite especial, aonde cada um dos seus filhos e filhas puderam estender, ou seja, entender o grandioso ministério do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Venho pedir à Senhora Avó que a nossa Santa Mãe Maria Santíssima possa vir para abençoar e proteger grandemente a cada um desses teus filhos que aqui se encontram nesta santa reunião dessa noite. Peço a Ti, Jesus, e ao nosso soberano Pai Celestial e o seu Divino Espírito Santo, que abençoe também aqueles seus filhos que ficaram em casa por algum motivo justos, que eles recebam a bênção e a proteção e o amparo do nosso soberano Pai, que juntamente com a Santa Borrosa e o irmão Aldo, ampare as pessoas mais idosas, as nossas irmãs e irmãzinhas, que aqui estão também os nossos jovens, a nossa juventude apostólica, os recém-nascidos, as criancinhas, as nossas mães gestantes espalhadas por esses 4 cantos do nosso país, e também aos ouvintes da hora milagrosa. Querido Deus e Jesus amado, abençoe ao nosso conselho e a todos que trabalham para de melhor fazer a nossa igreja, e livra-nos de todo mal, das ciladas do inimigo. Eu estendo a minha mão nesta caixa de oração. Eu não sei, ó vó, o que os seus filhos precisam, mas a Senhora sabe o que cada um necessita em sua vida. Eu sei que nesse momento a Senhora está amparando a cada um para proteger grandemente a vida dos seus filhos, dando a proteção para que eles sejam abençoados, aqueles irmãos que estão acamados em um leito de hospital. Tenha misericórdia dessas criaturas, não o deixe sofrer, faça o que é de melhor para cada um, ó avó, dê a eles o que for do seu merecimento e leva as bênçãos até eles, ou até um milagre, se eles merecerem, se for preciso. Acompanhe também, vó, esses seus filhos, que agora irão embora aos seus lares, em segurança e proteção, livra eles de todo o mal e as ciladas do inimigo. E que tenham uma ótima noite de descanso e amanhã estejam aqui para junto comemorarmos o aniversário do santo e bendito irmão Aldo. E sendo assim, eu entrego em teu santo nome, Santa Borrosa e Deus o Pai, para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. Vão com Deus.